Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa que o Senhor nos concedeu essa noite, aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, aonde o Senhor Jesus ele vai falar acerca da sua eminente vinda, do seu retorno, da sua volta. E aqui uma parte muito clara do Evangelho de Mateus, talvez a mais clara, depois do Apocalipse, aqui esse capítulo de número 25, aonde o Senhor ele vai falar acerca do seu retorno. E quando ele vai falar acerca do seu retorno, quando nós lemos aqui nesse capítulo 25, aqui Jesus ele vai dar para nós aqui o exemplo de 10 virgens que eram todas iguais, eram todas virgens, todas estavam vestidas a caráter, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham em tese azeite na sua lamparina, e todas elas tinham fogo, porém azeite de reserva não era todas que tinham. E antes de nós olharmos para esse capítulo 25, aqui tentar falar alguma coisa dos versículos, eu quero que os irmãos atentem uma comparação ou uma advertência que está no capítulo 25, verso 13 deste mesmo Evangelho. Observa bem que diz assim, 25:13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem ele há de vir. Jesus ele dá uma advertência. Agora no capítulo anterior, 2 versículos, capítulo de número 24 e o versículo de número 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o versículo de número 44 diz: Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus irmãos, então observa que nós temos 3 palavras de advertência, a qual aqui Jesus ele revela em meio a esse texto, em meio a essa parábola. Jesus ele dá 3 advertências para que nós estejamos em todo tempo atentos, em todo tempo vigiando. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que vigiar não é fácil, porque quando se fala em vigia, se fala numa atenção constante, se fala numa atenção permanente, se fala ali em vigiar como um soldado, se fala ali como um guarda, como um segurança, que tem que estar ali de prontidão, atento a tudo e a todos, sem intervalo para comer, beber, ir ao banheiro, enfim, ele tem que estar na posição, ele tem que estar guardando. Então quando se fala vigiar, é algo que chama a nossa atenção. E aqui Jesus ele chama no capítulo 24, no verso 42, 44, no capítulo 25, no versículo de número 13. Por que Jesus está dizendo isso? Que ele está dizendo para vigiar, mas ele está dizendo que nem todos vigiam. Jesus está advertindo por 3 vezes: vigiai, mas nem todos estão vigiando. E qual que é o motivo, ou seja, qual é o problema de nós não vigiarmos? O problema é o seguinte: a igreja de Deus, aqui a Bíblia está mostrando para nós, fazendo uma comparação de 10 virgens, ou seja, comparando aqui a igreja de Deus.
E o Senhor está dividindo a igreja em duas, como fala aqui no capítulo 25, no versículo de número 31. E mais à frente, onde ele fala que o Senhor vai colocar à direita, o Senhor vai separar, vai colocar à direita ovelhas e vai colocar à esquerda bodes. Então o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que essas 10 virgens, 5 delas, a metade, eram prudentes, porém 5 delas eram tolas, eram loucas, eram insensatas. E veja, queridos irmãos, uma coisa que chama a nossa atenção, que todas elas estavam a caráter, todas elas estavam vestidas de noiva, como falei e repito. Todas elas tinham lamparina, em tese todas elas tinham azeite, todas elas tinham fogo, mas não tinham, entre todas elas, a metade não tinha reserva. E a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui, que 5 eram prudentes, eram sábias, e 5 eram loucas. Agora, por que 5 era prudente e 5 era louca? Observa, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A diferença, meus irmãos, aqui, para chegar na dormência, ou para chegar no momento de tosquenejar, de dormir, de bocejar, de cochilar, nós vamos entender que as que eram loucas como as prudentes, chegou o momento daquela inércia, chegou o momento daquele sono, chegou o momento do cansaço. Sabe aquele momento que eu mesmo já passei? Minha esposa está de testemunho. Já trabalhei noite inteira dirigindo, por exemplo, das 8 da noite até de manhã cedo, 7 horas da noite inteira dirigindo sem parar. E no tocante ao trabalho excessivo, sem dormir, o sono era tão forte que eu via cobra passar no meio do caminho, eu freava, olhava assim, aquelas cobras imensas, e não era cobra nada, não era lombada, e outras coisas que eu via, devido ao cansaço físico, a vontade de dormir, e quantas coisas que, meu Deus, que aconteceu e o Senhor livrou. Então chega um momento na nossa vida que o cansaço é tanto que todo mundo dorme. Tanto as loucas como as prudentes vão tosquenejar, vão bocejar, né? Vão se esticar e vão procurar um lugar para dar uma cochila, para dormir, para descansar um pouco, para obter força e continuar a esperar. Só que uma coisa é interessante. Por quê? Porque esse versículo 3, nós fazemos aqui uma análise, porque as loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não tinham azeite consigo, como eu falei em tese. Elas tinham a sua lâmpada, porém não tinha azeite. É como você ter um carro e você não ter combustível. É como você ter um carro e você não ter motor. É como você ter um motor e não ter um carro. Ou seja, qual é o fundamento de você ter uma lâmpada, de você ter uma lamparina e você não ter combustível para acendê-la, quando a ordem é vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso é um símbolo de uma tolice que não tem tamanho. Se a ordem é para vigiar, se a ordem é para ter lamparina e a lamparina está acesa, o que adianta eu estar a caráter? O que adianta eu ter lamparina? O que adianta eu ter azeite, mas eu não usufruir, eu não usar, eu não encher, abastecer a minha lamparina com azeite? Eu dizer, olha, eu tenho lamparina, mas qual é a finalidade? A noite vem, o momento noturno vai vir, e o que adianta eu ter lâmpada?
tiver a sua lâmpada na hora da escuridão, que a sua lâmpada estiver acesa, será que chega alguém e diz: olha, amigo, gritando no escuro, me socorre, clareia aqui, e diz: eu preciso que você dê um pouco do seu azeite, porque eu estou no escuro, eu preciso levar minha mulher e filhos para casa, eu não enxergo, eu preciso de azeite. Será que aquele que tem vai compartilhar o pouco de azeite que ele tem para conduzir ele e a sua família? Será que ele vai compartilhar com aquele que não tem? Certamente não. Observa que as loucas, elas não levaram nenhum óleo em suas lâmpadas. Essa foi sua loucura. Elas possuíam lâmpadas, mas não óleo. Eram descuidadas, imprevidentes, culpadas de imperdoável e insensível negligência. Eram míopes, eram desatentos. Como sempre se prega que tem coisas que é imperdoável, como o pecado premeditado, como a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, como a pessoa que tira a sua própria vida, entre outros. Interessante é nós atentarmos aqui para essa palavra, que essas virgens, elas sabiam que o esposo ia vir. Qual era a finalidade delas? Qual era o trabalho? O que aquelas virgens tinham que fazer? Todas com a sua lamparina acesa. Naquela época usava-se uma tocha, colocava em cima no bastão e mantinha acesa como uma tocha para iluminar, para clarear, porque o esposo ele ia vir. Não se sabe se a noiva estaria na casa dos pais ou já estaria na casa do noivo, mas o noivo viria com seus amigos a encontrar, entre aspas, as suas amigas, que eram as virgens, amiga da sua esposa, para que pudesse iluminar aquele cortejo e então até onde estivesse a noiva para a festa que duraria uma semana, 15 dias ou mais. Então todos precisavam estar prontos, precisavam estar a caráter da ocasião. Só que havia, como há até hoje ainda no rito judaico, que já até ouvi pessoas que frequentaram, na ocasião em missão a Israel, vendo um monte de gente, bastante pessoas caminhando, mulheres vestidas, todo mundo igual. E aquela pessoa então que estava em missão disse para o motorista que o conduzia: o que é isso? O que está acontecendo esse monte de gente? É um casamento que vai haver. E ele perguntou: eu posso participar, eu posso descer aqui, você me aguarda, eu quero ver como que é. Então o condutor disse para ele: olha, é impossível você participar. Mas por quê? Porque eles estão aguardando o noivo. O noivo pode vir hoje pelo dia, mais tarde, ele pode vir à noite, ele pode vir amanhã, ou ele pode vir no final de semana, ou ele pode vir daqui a 10 dias. E ele disse: mas esse povo vai esperar. Eles têm que esperar. É tradição. A Bíblia nos dá esse exemplo. O noivo vai vir. Alguém pode dizer: pastor, ele vai vir hoje? Quiçá. Eu creio, quem sabe ele pode vir hoje. Eu digo: eu estou esperando. Eu pergunto: você está esperando? Você está pronto? Pastor, estou aqui, estou vestido como homem de Deus, estou aqui vestida como mulher de Deus, estou aqui com a minha Bíblia, 66 livros, revista e corrigida, leio e estudo ela todo dia. Mas a pergunta é: você está pronto? Não, pastor, porque eu oro, eu jejuo, porque eu prego, eu faço a obra. Mas você está pronto? Você está aguardando Jesus? Porque hoje é fácil, presbítero, conosco, evangelista, é fácil hoje eu dizer: eu quero fazer a obra. Mas você quer fazer a obra, mas você está pronto? Para quê? Pronto para fazer a obra?
espiritual, não tem cobertura de oração, e quer entrar num campo hostil, num campo minado, dizendo: eu vou fazer a obra de Deus. Mas a pergunta: você está preparado para fazer essa obra? Eu creio, Deus falou que vai me chamar. Meus irmãos, eu tenho promessa de Deus desde quando eu era pequeno, até hoje eu espero. Não se cumpriu ainda, e nem por isso eu tomei frente e disse: vou fazer porque um dia Deus falou. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento de Deus. Mas eu preciso estar preparado para quando chegar o dia. Talvez eu esteja hoje preparado, mas não é o tempo ainda de Deus. Talvez antes eu não estivera, não era o tempo de Deus ainda. E o tempo de Deus, quem sabe é Ele. Então cabe a mim, que recebi a promessa, estar preparado. Cabe a você, meu irmão, cabe a você, minha irmã, que recebeu a promessa, estar preparada. Cabe à noiva, cabe à igreja de Deus que tem a promessa, que Ele falou que um dia Ele vai voltar. Cabe à igreja estar pronta, cabe à igreja estar preparada, cabe à igreja estar unida e reunida em oração e jejum, como a igreja lá em Atos no capítulo 2. Lama canta, labra sobre a calabra cheia, sobre eminência como os mantos, como fogo, como terra. É interessante nós observamos aqui que elas vão dormir, elas vão cochilar, ambas, as duas, e a Bíblia vai falar para nós que chega à meia-noite, já a mudança para outro dia, e a Bíblia vai mostrar para nós que à meia-noite ouviu-se um grande clamor. Mas quem que gritou? Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, aliás, capítulo de número 4, perdão. A Bíblia diz lá para nós que vai haver, vamos só conferir. Capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, no verso de número 16, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Presta atenção: com alarido, com som, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui a Bíblia diz que vai haver um estrondo, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aqui à meia-noite houve-se um grito, houve-se um clamor. Talvez o esposo tinha ali amigos, pessoas que estavam com ele, aonde ele estava a sair. Ele disse àqueles amigos: corram na frente, vão correndo adiante, e comece a gritar, dizendo bem alto. Aí vem o esposo, sai ao encontro. O esposo está vindo, sai ao encontro dele. Ele já está pronto, ele já se preparou, ele está saindo. Despertem-vos, sai-vos ao encontro do esposo. Talvez aqueles emissários corriam e gritavam, porque o advento, alguém estava por vir, o esperado estava por vir. A Bíblia mostra para nós que antes que Jesus fosse, Ele enviou os seus discípulos. No capítulo 10 desse evangelho,
no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Lucas. A Bíblia é clara em dizer para nós que ele fala no verso 1 do capítulo 10, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Então veja que Jesus ele vai dar poder para os seus discípulos, e depois que Jesus dá poder contra a enfermidade, contra o maligno, no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, a Bíblia vai dizer: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Curai os enfermos, aliás, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Observa, meus amados irmãos, que Jesus manda eles irem dizendo: olha, atentai-vos à nossa voz, atentai-vos para nós, porque é chegado a vocês o reino dos céus. O reino dos céus está entre vocês, o reino dos céus desceu, está na terra. Preparai-vos, porque o reino dos céus está no meio de vocês. O reino dos céus vai passar. Jesus manda os seus emissários para que as pessoas estivessem apercebidas, para que as pessoas estivessem vigiando, para que quando Jesus entrasse na cidade, as portas não estivessem fechadas, as janelas não estivessem fechadas, mas que todos estivessem atentos, que todos estivessem esperando, preparados para receber o reino dos céus, receber o Messias, receber Jesus, o Salvador da humanidade. Então Jesus ele envia, e aqui também nessa festa nupcial alguém enviado, no versículo 6 do capítulo 25, e alguém grita: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Naquele momento, quando a Bíblia diz que o esposo está vindo, quando alguém grita dessa maneira, a Bíblia diz que todas aquelas virgens, então, elas se levantam, elas acordam, elas vão se arrumar, elas vão preparar, elas vão arrumar seus cabelos, elas vão arrumar seus olhos, elas vão dar um jeito, arrumar suas vestes, elas vão preparar sua lamparina, elas vão tirar aquela parte que está queimada ali do tecido da lamparina que queima, fica aquela borra, elas vão tirar para que melhore ali o lume, para que melhore mais a claridade. Elas vão deixar tudo pronto, elas vão se preparar. Mas interessante, amados e queridos irmãos, que no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que as loucas, elas disseram às prudentes: dá-nos dos vosso azeite, para que as nossas lâmpadas elas não se apaguem. É como eu disse antes, a princípio, que há coisas que nós não podemos dar, tem coisas que não se pode compartilhar. Por quê? Porque todos nós sabemos da nossa obrigação. Todos nós, um dia que levantamos a mão para Jesus, todos nós que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos porque nós estamos recebendo, nós sabemos porque nós estamos o aceitando como nosso único e suficiente Salvador pessoal. Nós sabemos, nós aceitamos Jesus, não é para ter recursos nessa terra. Nós não estamos entrando numa profissão, num concurso público. Nós não estamos entrando numa profissão que prestamos um concurso federal. Nós entramos e vamos ficar até o fim da nossa vida recebendo do governo,
cumprindo ou não a nossa missão. Não, não é isso. Nós aceitamos Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós aceitamos Jesus porque Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu como um cordeiro mudo. Ele se entregou na cruz. Ele não blasfemou, Ele não murmurou, Ele não reclamou, mas Ele se entregou naquela cruz. A Bíblia diz que Ele derramou o seu sangue vermelho, o seu sangue carmesim, o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava de todos os nossos inúmeros pecados. Se Jesus, Ele morreu para que por intermédio da vida dele, nós aceitando, nós tivemos salvação. O sangue dele limpa todos os nossos pecados. Nós somos comprados a preço de sangue. Agora nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para Ele. A pergunta é: por que nós não estamos prontos? Qual é o nosso papel? Quando nós olhamos aqui ao capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 1, o Senhor Jesus, Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a promessa daqui: ele foi preparar lugar. Ele viria outra vez para nos buscar, para que onde Ele estiver, nós também possamos estar com Ele. Essa é a promessa dele para a igreja. No capítulo de número 16 do Evangelho de João, no versículo 33, ele diz: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz que nós não teríamos vida boa. Não era todos que iriam nos aceitar. Como apedrejaram ele, iria nos apedrejar. Como cuspiram nele, iriam cuspir nós. Como abandonaram ele, também iria nos abandonar. Ou seja, ele como mestre, nós como discípulo, tudo que sucedeu a ele, sucedeu a nós. Como ele morreu, nós também morremos. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. O que cabe a nós, o que cabe à igreja, cabe à igreja estar pronta, cabe à igreja estar preparada, cabe à igreja cumprir o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, lá no versículo 2, onde Jesus, onde o escritor aos Hebreus diz: olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Meus amados e queridos irmãos, nós temos uma ordem, nós temos uma missão a ser cumprida. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, até um pouco para trás. O nosso alvo é Cristo, a nossa missão é militar. Nós temos que caminhar, nós temos que correr em direção ao alvo, a carreira que nos está proposta. É tempo de nós despertarmos do sono da indolência. É tempo de nós arregaçarmos a nossa manga, tirar a borra da nossa lamparina. É tempo de nós mantermos o pavio aceso.
É tempo de nós levantarmos a nossa lamparina adiante da nossa cabeça. É tempo de o caminho ser iluminado. Nós não podemos ser negligentes. Observa o verso de número 8. Atenção aqui, a reflexão. As loucas não haviam levado consigo nenhum óleo. Suas lâmpadas começaram a tremular e a crepitar e a expirar, resultando no agonizante apelo de suas proprietárias, dirigindo as suas parceiras mais sábias, ou aquelas que tinham azeite. Ou seja, aquele grito, aquela voz que ela ouviu no versículo de número 6, aí veio o esposo ao encontro. Essa voz causou tremor. Essa voz causou trêmulo sobre aquelas virgens. Elas começam a entrar em pânico. Elas começam a se desesperar. Elas começam a pedir, pelo amor de Deus, dá-nos do vosso azeite, para que a nossa lamparina, elas se acendam. Como eu falei, meus irmãos, há coisas que não se pode compartilhar e há coisas que não se pode pedir emprestado. Observa, por exemplo, as virgens dessa loucas não puderam pedir azeite emprestado quando descobriram que o necessitavam, porque o ponto de partida, no ponto de partida era onde tinha que haver o abastecimento, é onde que havia tudo necessário, onde havia o almoxarifado, onde havia tudo necessário que nós precisávamos nos abastecer, que elas precisavam se abastecer para a sua jornada. Mas elas preferiram ficar ociosas. Elas preferiram acreditar que talvez ao sair dali, daquela casa, daquele lugar que elas estavam, o esposo viria, se encontraria naquele mesmo instante. Mas a hora e o dia, no versículo de número 13, diz que ninguém sabe. Ela no capítulo 24 de Mateus, a hora e o dia ninguém sabe, somente nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Elas confiaram, não sei no que. Talvez confiaram na prudência das prudentes. Talvez confiaram na mala das prudentes que levaram tudo que elas necessitavam naquela viagem. Nós não vamos levar, vamos confiar no outro. Não é assim que a gente faz? A gente não ora, a gente não jejua, a gente não consagra, a gente não quer buscar. Então o que a gente faz? Nós estamos agindo como virgens nécias, virgens loucas. E o que a gente faz? O homem presbítero é um homem que ora, é um homem que se consagra, que tem azeite, que tem lamparina acesa. Eu não, eu sou virgem também, mas eu não sou como ele. Então o que eu faço? Eu estou com ausência, eu estou com falta, eu estou precisando. Então eu vou lá, presbítero, dá um pouco aí do teu azeite, meu irmão. Ora aqui por mim, me unge, eu estou precisando, varão primeiro. Peraí, mas como ele está cheio, como ele está sendo usado, como ele tem em estoque, por que eu vou correr atrás dele se eu também tenho acesso à mesma fonte? Se eu mesmo tenho acesso ao mesmo almoxarifado? A palavra de Deus fala para nós em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos ministro, dispenseiro dos mistérios de Deus. A Bíblia, Paulo está dizendo que nós temos acesso à dispensa de Deus. Nós podemos entrar lá na dispensa de Deus, abrir a porta e a dispensa de Deus sempre está cheia. Lá não tem falta de nada. Não é igual a nossa dispensa lá em casa, que você abre lá, talvez tem uma teia de aranha, tem lá um bichinho, uma coisa ou outra, talvez só um saco vazio. A dispensa de Deus tem muito e tem abundância e nunca falta. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros, nós podemos entrar na
distribuir. A Bíblia não está dizendo eu tenho, você tem. A Bíblia está dizendo que nós somos ministros dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu tenho acesso, você tem, todos nós temos. A pergunta é: por que nós não fazemos isso? Porque tem um preço a ser pago, nada é de graça. Há o preço a pagar, a descer na madrugada, o preço a pagar ao jejum, o preço a pagar a concentração, ali a meditação da palavra de Deus, o preço a ser pago, está ali em consagração, em meditar e buscar a palavra de Deus, em ir para o monte, em buscar Deus e fazer campanha, a deixar o pecado de lado, a viver para Deus, não viver para as pessoas, a viver em conformidade com a palavra de Deus, não em viver em conformidade com o curso desse mundo. Eu quero servir a Deus, mas eu também quero curtir o mundo, quero viver a festa, quero viver as políticas, quero viver o carnaval. Ué, que mal tem? Eu estou aqui na terra. Esse tipo de crente sem vergonha, de crente bandido, mau caráter, que anda dando testemunho por aí, o teu lugar no inferno. Desperta hoje, enche a tua lamparina, mantenha a tua lamparina acesa, limpa o pavio, levanta essa lamparina e ilumine a tua vida, se revista, se encha da presença de Deus, porque o esposo, ele está vindo. O homem não pode pedir emprestado. Presta atenção, o homem, de forma geral, o gênero masculino e feminino, ele não pode pedir emprestado uma relação com Deus. Nós temos que possuir essa relação com Deus. Não adianta na hora da adversidade dizer: Senhor, eu preciso ter uma relação contigo. Eu sempre desprezo, sempre tenho prioridades, sempre tenho coisas mais interessantes, mas na hora da adversidade, no dia mau, no dia com o cinto aperta, eu digo: Senhor, agora eu quero, agora eu preciso ter uma relação contigo. Sabe quando? Nunca. É coisas que nós não podemos pedir. Nós temos que conquistar essa relação com Deus dia após dia, oração após oração, meditação após meditação. Então a relação com Deus nós não podemos pedir, nós temos que conquistar. Outra coisa, não pode pedir emprestado uma personalidade. Nunca se pode pedir uma personalidade. Por quê? Porque nós devemos estar revestidos dessa personalidade divina. Aquelas virgens, elas vão pedir: dá-nos do vosso azeite. Não tem jeito. Quantas vezes em missão, pessoas paradas na estrada, dava com a mão, a gente parava: ô Senhor, por favor, arruma um pouco de combustível. Mas não tem jeito, não tem como tirar. Tem uma tela protetora que não tem como descer a mangueira. De primeiro, os carros mais antigos tinham, hoje não tem jeito. Os carros mais modernos hoje nem combustível tem, né? É elétrico. Ou seja, cada dia o negócio vai ficando mais estreito. Ou seja, cada dia a responsabilidade vai ficando mais pessoal. Ou seja, cada dia o Senhor nos adverte, o Senhor chacoalha, o Senhor bate no nosso rosto, na nossa face e diz: filho, desperta, filha, desperta, a minha vida está próxima, filho, eu estou à porta, acorda, levanta, esteja atento, não há mais tempo. E sabe o que muitos dizem? Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho, está tão gostoso, está tão macio a cama, está tão friozinho, está quentinho aqui embaixo do cobertor, do edredom. Senhor, mesmo eu creio que está calor, mas o arzinho está gostoso, está gelado, está fresquinho aqui dentro, deixa eu curtir mais um pouco. E o Senhor está batendo na porta: filho, eu estou à porta, acorda, levanta, espera, Senhor, aguarda. Lembra quando Jesus chamava?
as pessoas para segui-lo. Aquele servo disse: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, e depois que eu sepultar, então eu te seguirei por toda a minha vida. Jesus diz: deixai os mortos sepultar os mortos, vem e me siga. Ou seja, Jesus não aceita desculpa. Outra coisa interessante: não podemos viver sempre do capital espiritual que outros reuniram. Sabe, capital espiritual, eu conheço uma pessoa que é usada, eu conheço um homem que é usado, eu vou ficar ali ao redor dele todo dia, batendo na porta dele, na porta dela, vivendo ali às margens da custa daquela pessoa, sendo que eu também posso ser como ela. Observa o que aconteceu com Ezequiel, dá uma lida lá depois. O Senhor disse: eu vou colar a língua na tua boca, você vai ficar mudo, você não vai conversar, você não vai falar, porque esses homens, eles vêm até a ti só com interesse, o coração deles está longe de mim, eles só querem ouvir da minha parte, só querem ser abençoados, mas não querem ter compromisso comigo. Você vai ficar mudo, só vai falar quando eu quiser. Não podemos viver sempre no capital espiritual que os outros conseguiram reunir, cativar, ajudar. Outra coisa: há certas coisas que devemos ganhar ou possuir por nossa conta, porque não podemos pedi-la a outros. Em meio às nossas necessidades, tem coisas que nós pedimos, tem coisas que nós compartilhamos, mas tem coisa que não. Tem coisa que está aqui dentro de nós que a gente não abre a boca. A gente não pode pedir ajuda, porque é coisa que não tem como a gente falar, expressar. Tem coisa que a gente não pode pedir emprestado. E essa parte é interessante, que já indo para a conclusão, não há nada mais carregado de lágrimas de arrependimento que o som das palavras, quando se ouve, é demasiado, ou, em outras palavras, tarde demais. Chegará um momento, chegará uma hora que nós vamos ouvir isso tarde demais. Ou seja, alguém vai ouvir isso. Espero não ouvir, espero que tu também não ouça, mas alguém vai ouvir. Vai ouvir falar: é tarde demais. Vai ser um momento desesperador. E aqui a Bíblia diz para nós que as prudentes então deram as coordenadas, e o versículo 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. A porta se fechou. Atenta, meus irmãos, que as moças ou as virgens não só deviam sair ao encontro do noivo, deviam escoltá-lo de volta à casa com as suas lâmpadas ainda brilhando, a arder o tempo todo. Por isso que eu digo, elas tinham que tirar ali, né, limpar o pavio. Elas tinham que manter a sua lamparina refletida com lumen bem forte, porque elas precisavam escoltar o noivo, elas precisavam levá-lo, não podia ir no escuro. Então aquelas virgens foram buscar o azeite, e a Bíblia diz no verso de número 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A primeira classe já havia entrado, ficou a segunda, ficou aqueles que não estavam preparados, que deixaram para se preparar depois. Sabe aqueles que a gente pergunta: você quer aceitar Jesus hoje? Ele diz: não, deixa para amanhã. Quer reconciliar hoje? Deixa
deixa para amanhã. Presta atenção aqui, meus irmãos. A Bíblia diz no verso 13: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não deixe para amanhã. Jesus está batendo na tua porta hoje. Jesus está batendo no teu coração hoje. Amanhã, quando você resolver aceitá-lo, você pode ouvir a palavra: é tarde demais, não tem mais jeito, porque elas batiam, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Imagina, meus irmãos, servindo Jesus toda a nossa vida, pagando preço, orando, jejuando, está aqui num calor desse, ó, Deus do céu, deixando esse mundo, vivendo para Deus, achando que nós estamos vivendo para Deus. Chegar naquele dia, Jesus fala: eu não vos conheço. Que tristeza, meus irmãos, que decepção. Será que você tem noção o que é ser deixado para trás? Imagina um ato catastrófico acontecer e você precisar entrar no avião para fugir, como aconteceu, né, um tempo atrás, acho que no Afeganistão, quando estava sendo tirado o povo de lá, os soldados americanos. O povo subiu no avião, tentava entrar de qualquer jeito, segurando da asa, nos pneus do avião, em tudo quanto é jeito, aquele povo tentando e agarrado ali, como um carrapato, num cachorro. Mas quando o avião começou a decolar, era gente caindo para tudo quanto é lado. Meus irmãos, é triste, é desesperador, sabendo que nós, entre aspas, em tese, esperávamos, mas esperávamos de qualquer maneira, esperávamos de qualquer forma, e ele veio, ele voltou, e nós não vimos, ele voltou, e nós não estávamos preparados, ele voltou, e nós não estávamos aptos para recebê-lo, nós não estávamos a caráter da sua pessoa. E a esses ele dirá: não os conheço, isto é, não os reconheço como pertencentes ao número daqueles dos quais me agrada, ou de chamar meus. Jesus tem um número daqueles que são dele. Observa comigo em Mateus 7, 21, já vou encerrar, estou indo no final. Aqui 7, 21, Jesus diz assim: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus conhece quem são os dele. Jesus não vai se enganar. Aqui eu posso te enganar, eu posso viver na rua o dia inteiro como qualquer mundano. À noite eu ponho um terno, a gravata, pego a Bíblia, subo aqui e mando fogo. Meu Deus, que homem de Deus, que sabedoria, que coisa. Eu posso enganar vocês, mas eu não engano Jesus. Jesus está dizendo aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, para encerrar, na parte final, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Olha o que Paulo diz aqui: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade, ou aparta-se do pecado. Jesus conhece todos os que são seus, e todos aqueles que proferem o nome dele, afasta, corra, aparta-se do pecado. É o ensinamento que Paulo nos concede.
Mais um pouquinho aqui no fim, aqui no começo, em Gênesis 18, a palavra de Deus mostra para nós que o próprio Deus, Ele conhece cada um. 18, verso 19 de Gênesis, está escrito assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha aqui que a Bíblia está dizendo que o Senhor conhece Abraão. O Senhor fala que conhece ele e sabe que ele vai instruir os seus filhos e sua casa nos preceitos de Deus. Deus conhece aqueles que é dele. Outra coisa, a palavra do Senhor fala em Êxodo, um pouquinho mais à frente, 32, no versículo de número 12, diz assim: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para amá-los tirou para matá-los nos montes, e para destruí-los da face do Senhor. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra este povo. Aliás, perdão, meus irmãos, ali 32, é 33, 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. A Bíblia está mostrando aqui para nós que o Senhor, Ele conhece todos aqueles que são dele. Se eu for de Deus, eu entrarei com ele. Se eu não for de Deus, eu estarei fora. Em João, o penúltimo versículo, capítulo de número 10, no versículo de número 28, diz a palavra do Eterno: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu, e maior é do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Como Jesus diz que todos aqueles que o meu Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus conhece cada um, e Deus, todos aqueles que Ele conhece, Ele deu a Jesus, e de maneira nenhuma aqueles que Ele recebeu de Jesus Ele vai lançar fora. Jesus tem ciúme, Ele guarda com zelo, com amor, aquilo que o Pai lhe deu. E para finalizar, o último versículo, Romanos, no capítulo de número 8, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, no versículo de número 28, diz assim a palavra do Eterno: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Com esses versículos eu encerro essa pregação. Digo aos irmãos que ninguém será confundido e ninguém irá confundir o Senhor. A palavra de Deus fala aqui no Evangelho de João que até os nossos pensamentos que não foram expressados ainda, o Senhor Ele conhece. Capítulo 4, 13 de Hebreus, Jesus diz que, o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos
daquele com quem temos de tratar. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Porque não há mais tempo, a trombeta está tocando, o noivo está à porta, sai-lhe ao encontro. Que Deus te abençoe. As palmas, bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor.